Além de ser responsável por uma parcela expressiva da oferta dos alimentos básicos na mesa dos brasileiros, a agricultura familiar tem uma importante participação na geração de emprego e renda. Emprega mais de 10 milhões de pessoas, número que poderia ser bem maior, não fossem os ataques do governo Bolsonaro às políticas públicas voltadas para o setor. Veja na reportagem de Jomiag. Auri é agricultor familiar no interior do Ceará. Cultiva hortaliças como repolho, pimentão, tomate, além de café e banana. Ele explica que é característica da agricultura familiar ter mais trabalhadores do que o grande agronegócio. Se a gente pegar um recorte, agricultura familiar e agronegócio, a agricultura familiar, enquanto por hectare emprega 4 ou mais pessoas, o agronegócio muitas das vezes emprega só uma pessoa. Então, a agricultura familiar, nos pequenos interiores, seja do Ceará ou de qualquer outro estado brasileiro, é muito importante, porque ela movimenta a economia local com a força de trabalho da produção da agricultura familiar. A agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil e emprega 10 milhões de pessoas, ou seja, 67% dos trabalhadores no setor rural. Tudo isso sem contar que fornece 70% dos alimentos que vão para as nossas mesas. Existem muitos municípios e muitas regiões em que a totalidade dos agricultores, dos estabelecimentos rurais, é de agricultura familiar. Aliás, na maior parte dos municípios brasileiros, a base do trabalho, do emprego, da renda dos municípios dependem absolutamente dos agricultores familiares. Principalmente depois do golpe de 2016 que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, os agricultores familiares foram abandonados e as políticas para o setor foram desmontadas. Na pandemia, o governo Bolsonaro nem sequer aprovou o auxílio emergencial para os camponeses. O governo Bolsonaro tem ignorado completamente a agricultura familiar. Estamos acontecendo um desmantelamento das políticas públicas no meio rural. Se você analisar os orçamentos que nós temos na atualidade, diz respeito aos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, onde não é feito nenhum investimento para assistência técnica. Se você observar o orçamento que nós temos para assistência técnica, é desprezível. Não diz respeito em nenhum momento à realidade na nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar, principalmente aqueles que mais precisam da orientação técnica. Para reverter a situação da agricultura familiar, é preciso pagar o auxílio emergencial, retomar os financiamentos para a produção, fazer estoques públicos e ativar a compra de alimentos dos pequenos produtores para distribuir para as famílias mais pobres. Se a agricultura familiar não tem socorro, vai continuar faltando alimento na mesa do povo brasileiro. E é mais gente desempregada, é mais gente sem oportunidade e o país ficando cada vez numa situação mais difícil. Então, a gente precisa que, nesse momento, o MAPA, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia, enfim, o governo federal, coloquem em prática a Lei Assis Carvalho, aprovada no Congresso Nacional por 2 vezes, que garante apoios à agricultura familiar nesse momento de pandemia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.